Oi, oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Cá estamos para mais uma aula referente à disciplina de farmacologia. Meu nome é Andrei de Oliveira Mendes e na aula de hoje nós iremos falar sobre as principais complicações na administração de medicamentos, né? Que é um tema muito importante e pertinente para a disciplina de farmacologia, né? E a administração de medicamentos também. E em principal, né, para os profissionais de enfermagem. Pessoal, a gente vai começar aqui pela via oral e gástrica. Então, a administração de medicamentos por via oral, né, ou VO, ela é um método seguro e barato em comparação com outras vias de administração e absorção variável a uma substância que ocorre pelo fígado, em que um elaborado sistema enzimático ele pode inativá-la antes que ele passe para a circulação sistêmica. Então, alguns medicamentos por via oral irritam o trato gastrointestinal, né, o TGI, descolorem os dentes, têm sabor desagradável e pode ser acidentalmente broncoaspirados, quando o paciente ele tem deglutição prejudicada. Então, aqui eu vou citar alguns fatores que interferem na administração de medicamentos por via oral ou gástrica. Então, as alterações no pH do TGI, né? O pH gástrico de uma criança ela é menos ácida do que o pH de um adulto. Então, o pH baixo do estômago, ela impede a absorção significativa de drogas básicas que são absorvidas mais efetivamente na cavidade oral, né? Então, o pH entre 6,2 a 7,2 ou no intestino grosso. Então, pH 7 a 7,5 e as alterações do pH gástrico, eles podem diminuir a absorção ou fazer com que algumas drogas sejam absorvidas de maneira inadequada. Certos princípios ativos encontram problemas na absorção devido às suas características fisioquímicas. Então, né, as alterações na permeabilidade da membrana intestinal, que o pH do intestino ele é neutro, que ele é um fato que favorece a absorção da maioria das drogas, e o papel fisiológico do intestino é absorver os produtos finais da digestão dos alimentos, pois possui uma grande área de superfície e uma grande vascularização também. Então, a diferença entre o pH do intestino e do estômago pode alterar a absorção de muitas drogas. Então, a flutuação na motilidade gástrica, conforme cresce a velocidade de esvaziamento gástrico, aumenta a velocidade de absorção das drogas e diminui também a latência. Então, a diminuição da motilidade, ela retarda o esvaziamento gástrico e diminui também a absorção, que no caso a elevação da absorção das drogas, ela pode ocorrer em crianças menores de 2 anos de idade, por apresentarem o intestino mais curto e pois também o aumento do trânsito intestinal, né, a diminuição da taxa de absorção também. Os alimentos, né, do trato gastrointestinal e, no caso, a plenitude gástrica, ela torna a absorção irregular. Então, muitas drogas, elas não são absorvidas adequadamente na presença de alimentos, enquanto outras drogas devem ser administradas com o estômago cheio para diminuir os danos causados à mucosa gástrica. Então, os medicamentos no trato gastrointestinal, ele apresenta, né, ali, no caso, tem-se a presença de mais de uma medicação no TGI, que pode causar interação medicamentosa, inativação de algumas substâncias ou ainda potencialização da ação de outros medicamentos. Então, vários componentes de alimentos ou drogas podem provocar ou absorver drogas, intraluminarmente de uma maneira ativa, reduzindo a sua absorção. Por exemplo,
os sais de cálcio, bário, magnésio, alumínio e ferro, foram provocados quando uma substância química gruda ou adere a outra, impedindo a sua absorção pelo organismo com antibióticos e do tipo tetraciclina, e o carvão ou a colestiramina, que provocam, né, muitas drogas ácidas, como a varfarina e a tiroxina. Então, os medicamentos líquidos, por exemplo, não devem ser misturados, pois ele pode ocorrer uma reação química e resulta também em precipitado. Então, salientados, digitálicos e corticoides irritam a mucosa gástrica e devem ser administrados com as refeições. Os xaropes devem ser administrados puros, pois quando são diluídos, eles podem ocorrer alteração na dosagem. E em decorrência da administração de medicamentos no TGI, pode ocorrer também náuseas, vômitos, gastralgia e inativação da ação medicamentosa. Então, de via intramuscular, né, quando o paciente ele está hipotenso ou tem um aperto, um aporte sanguíneo deficiente para o músculo, o medicamento administrado por via intramuscular ele pode precipitar-se ou não ser absorvido. Então, ocorre dor, no caso de injeção intramuscular, porque a pele e o tecido subcutâneo são ricamente inervados e os receptores da dor são estimulados pela agulha, quando ela penetra e disseca o tecido conectivo. Então, o músculo ele é menos inervado, mas a infusão de solução no espaço intersticial pode ser muito dolorosa, devido à irritação causada pela solução ao pH ou à tonicidade alta para a solução fisiológica. Então, quando não se emprega a técnica correta da administração, pode-se acidentalmente injetar o medicamento na corrente sanguínea e causar uma reação adversa ou overdose. Então, podem ocorrer irritação tecidual local, dor, lesão óssea, punção de vasos sanguíneos causando hematomas, endurecimento local, lesão e nervos e volume inadequado para o músculo, rompimento do tecido muscular, interferindo na mioglobina, que é o marcador de infarto agudo de miocárdio, distrofias, abscessos, reações alérgicas e, no caso da sensibilidade ao farmaco, e perda da funcionalidade do membro. Então, a administração de medicamentos intramuscular pode ser ineficaz para crianças desidratadas, devido ao volume circulante impróprio para dissolver e transportar a substância para o sistema vascular. Então, as complicações mais comuns após injeções no músculo lateral da coxa, por exemplo, né, são desconforto do paciente devido à intensa dor durante a aplicação, presença de manchas avermelhadas no local e extensão de membro e abdômen, hiperemia, edema, hematomas difusos, vesículas contendo fluido sanguíneo, sanguinolento, abscessos, nodulações e escaras no local da injeção, e esses tais fatores, eles decorrem de local inapropriado da injeção, a falta de rotatividade também dos locais e grande volume de medicação injetada em músculo pequeno e técnica incorreta de asepsia. Porém, surgir, por exemplo, no caso de administração de penicilina G, procaína e diclofenaco de sódio. Então, as causas das complicações, né? Temos o tipo de medicação introduzida, que é a medicação irritante, diluição em solvente oleoso ou em absorção lenta, né? E alta concentração. O volume também injetado incompatível com a estrutura do músculo, ocasionando um aumento da tensão local, compreensão vascular, edema local e com efeito tóxico, podendo causar infarto muscular, fibrose e necrose.
local de aplicação errada em relação à qualidade da medicação injetada. Existem medicações que exigem grande quantidade de massa muscular, possibilitando aumento na velocidade de absorção. Então, as complicações da terapia endovenosa, né, a infiltração, no caso, ela é a administração de uma solução ou medicamento não vesicante no tecido circunvizinho e ocorre quando a cânula endovenosa se desloca ou perfura a parede da veia, caracteriza-se por edema ao redor do local e inserção, extravasamento do líquido para fora do leito venoso, a dor e sensação de frio na área da inflamação e uma diminuição significativa na velocidade do fluxo também. Então, quando a solução ela é irritante, pode ocorrer a descamação, né, do tecido. Então, é necessário monitorização intensiva do local para detectar uma inflamação e antes que ela se torne grave. Então, nem sempre o fato de haver um fluxo retrógrado de sangue significa que não houve infiltração. Então, isso pode indicar que, por exemplo, que o catéter ele não está bem posicionado, podendo ter acontecido a sua extremidade distal, ter perfurado a veia e o fluido endovenoso escorre para dentro dos tecidos, assim como flui para dentro da veia. Embora, né, decorra o retorno do sangue, infiltração também que ali aconteceu. Então, uma boa forma de conferir se a infiltração ela está ocorrendo é aplicar um garrote acima ou próximo ao local da infusão e apertá-lo o suficiente para restringir o fluxo venoso. Então, quando a infusão ela continua a gotejar, apesar da obstrução venosa, a infiltração ela está acontecendo, né? Que no caso está acontecendo ali no tecido e não na veia. Então, a infiltração de qualquer quantidade de produto sanguíneo irritante ou vesicante, ela é considerado grave. Então, o tratamento consiste em, quando a infiltração ela for recente, aplicar compressas frias e quando a infiltração já estiver passado algumas horas, aplicar compressas quentes no local. Então, elevar o membro para promover a absorção do líquido e diminuir o edema e puncionar um novo acesso em outro membro, né? Nunca no mesmo membro. Associar a terapia prescrita com o local da punção e escolher uma cânula de tamanho do tipo adequado para a veia do paciente, né? Então, seja um gel. O extravasamento. Extravasamento, ele é similar à infiltração e ocorre por uma administração inadvertida de solução vesicante ou medicamento dentro do tecido circunvizinho. Então, são medicamentos como a dopamina, e preparações de cálcio e agentes quimioterápicos podem provocar dor, queimação e rubor no local. Possivelmente ocorrerá a formação de vesículas, inflamação e necrose dos tecidos. Então, a extensão da lesão ela é determinada pela concentração do medicamento, pela quantidade extravasada, pela localização da inserção e para infusão, pela resposta tecidual e pela duração do processo de extravasamento. Então, deve-se interromper a infusão imediatamente e o enfermeiro e o médico devem ser notificados, né, para avaliação e etc. e tal. Então, o protocolo da instituição para o extravasamento ele deve ser iniciado e ele pode também determinar os tratamentos necessários, incluindo antídotos específicos para o medicamento que extravasou, e pode também indicar se a linha endovenosa ela deve permanecer no local ou ser removida antes do tratamento. Então, com frequência, o protocolo especifica que o local de infusão seja infiltrado com o antídoto prescrito depois da avaliação pelo enfermeiro e pelo médico e a aplicação de compressa fria inicialmente, seguida por compressas quentes e elevação do membro. Então, esse membro, ele não deve ser usado para a instalação posterior, né, de um novo acesso ali, de uma nova cânula, e as avaliações neurovasculares completas
do mesmo afetado devem ser regularmente efetuadas. A flebite. A flebite, ela é definida como a inflamação de uma veia devido a uma irritação química ou também, né, mecânica. Então, ela caracteriza-se por uma área avermelhada e quente, né, ao redor do local da inserção ou ao longo do trajeto da veia e edema. Então, a gente vai falar aqui, né, eu vou citar aqui alguns casos específicos, né, em tipos de flebite. No caso da flebite mecânica, como foi falado ali no slide anterior, é um tipo de irritação mecânica causando uma flebite ou inflamação na veia e pode ser atribuída ao uso de catéter de calibre grande inserido em flebite química. Então, muitos fatores contribuem para o desenvolvimento de flebite química e geralmente é causada por administração de medicações ou soluções irritantes, medicações diluídas ou misturadas impropriamente, infusão muito rápida, presença de pequenas partículas na solução. Um fator contributivo na formação de flebite química são partículas ínfimas na solução, tais como partículas de drogas que não se dissolvem totalmente durante a diluição e que não são visíveis. Infusões intermitentes heparinizadas causam menos irritação na parede da veia e no decorrer do tempo e do que infusões contínuas. A flebite bacteriana é a inflamação da parede interna da veia, associada com a infecção bacteriana. Fatores que contribuem para o desenvolvimento da flebite bacteriana incluem técnicas assépticas inadequadas de inserção do catéter, fixação ineficaz do catéter e falha na realização de avaliação dos locais. A flebite pós-infusão, ela trata-se de uma inflamação na veia que se torna evidente entre 48 a 72 horas. Fatores que contribuem para o seu desenvolvimento são técnicas de inserção do catéter, condição da veia utilizada, tipo de compatibilidade e o pH da solução ou medicações infundidas, calibre, tamanho, comprimento e material do catéter e tempo também de permanência dele. A tromboflebite é a presença de um processo inflamatório de um segmento de uma veia, geralmente de localização superficial, com a formação de coágulos na área afetada, e seus sinais são dor localizada, rubor, calor e edema ao redor da inserção ou ao longo do trajeto da veia. O hematoma, ele surge, né, quando o sangue extravasa para dentro dos tecidos circunvizinhos ao local da inserção endovenosa e ocorre em decorrência da perfuração da parede vascular oposta durante a punção venosa ou do desligamento da agulha para fora da veia e da pressão insuficiente aplicada ao local após a retirada da agulha ou cânula. Os sinais de hematoma incluem queimose, edema imediato e extravasamento de sangue no local. Então, o tratamento inclui a retirada da agulha ou cânula e a aplicação de pressão com um curativo estéril, a utilização de bolsa de gelo durante as próximas 24 horas no local e, em seguida, compressa quente para aumentar a absorção do sangue, além de avaliação do local. A coagulação e a obstrução, né, elas podem, no caso, causar os coágulos, né, e eles formam na administração endovenosa, né, em consequência de equipo torcido, de velocidade de infusão muito lenta, de espaço vazio ou da falta de lavagem da linha após a administração de medicamentos, né. Então, no caso ali, tem que lavar o equipo, né,
após administrar os medicamentos. E nunca se deve tentar desobstruir o catéter, né? Seringas grandes fazem alta pressão e pode-se tentar aspirar o catéter com a seringa de 1 a 3 ml. Então, a aspiração ela impede que se empurre, né, o trombo para a circulação e previne também a formação de hematomas por rompimento, né, da veia. E se não obter-se êxito, deve-se retirar o catéter e realizar uma nova punção. Então, deve-se interromper a infusão e reiniciar em prol do local. Então, o equipo ele não deve, perdão, ser irrigado ou ordenhado, né, nem a velocidade da infusão aumentada, nem o frasco da solução elevado. Então, a via subcutânea, né, é o próximo, que ela é utilizada comumente para administração de insulina e anticoagulantes, e as complicações mais comuns são as reações alérgicas locais, rubor, edema, dor e endurecimento do local, presença de pápula. Então, a lipodistrofia, ela refere-se a uma reação localizada na forma de lipoatrofia ou lipohipertrofia, ocorrendo no sítio das injeções de insulina. E a lipoatrofia, ela é a perda do tecido adiposo subcutâneo e aparece como uma pequena fóvea ou depressão, no caso, mais acentuada no tecido adiposo subcutâneo. E o uso de insulina humana quase eliminou essa complicação desfigurante. Então, a lipohipertrofia é o desenvolvimento de massas fibroadiposas no sítio da injeção e é causado pelo uso repetido de um mesmo sítio, né? No caso ali de uma injeção no mesmo sítio várias vezes. E quando a insulina ela é injetada em áreas cicatrizadas, a absorção ela pode ser retardada e o paciente ele deve evitar injeções de insulina nessas áreas até que a hipertrofia ela desapareça. Então, os medicamentos eles trazem inúmeros benefícios para os pacientes, mas também, né, infelizmente, podem gerar algumas complicações. Então, há as relacionadas diretamente com os fármacos, que são considerados efeitos indesejáveis, e o profissional ele tem pouca ação para minimizar. Então, outros efeitos eles estão relacionados com as vias de administração e, neste caso, a participação do profissional ele é fundamental para minimizá-los. Então, o profissional de enfermagem ele deverá estar constantemente atento para a ocorrência desses efeitos e atuar para que eles não aconteçam ou pelo menos estejam minimizados, trazendo maior conforto e segurança para os pacientes. Então, pessoal, por hoje, né, a gente finaliza por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima aula de farmacologia. Um grande abraço, um grande beijo do professor Andrei. Tchau, tchau.